Quando você observa de fora, você vê tudo. Bem-vindo às minhas visões. Canal Sentado na Lua. Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Vamos falar hoje aí de um assunto chato, mas necessário. Nos últimos vídeos aí falamos bastante de dominação e tudo. E entrou uma parte, questão religiosa e tudo, mas eu falei pouco de por que eu não acredito no Deus abraâmico, que é o Deus que deu origem às três grandes religiões da humanidade, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, na ordem cronológica. A gente começa pelo livro sagrado dos cristãos, que é parte Torá, que é o livro sagrado dos judeus, e a questão do Novo Testamento, que é o relato da passagem de Jesus pelo mundo. E após isso a gente tem a questão do Alcorão, que diz muito o que a Bíblia diz, com palavras diferentes, às vezes um pouquinho mais do mesmo. Então, entenda, tudo que eu falar aqui vai ser usando justamente a ferramenta que eles usam para dominar o povo. Eu vou dizer que eu não acredito no Deus abraâmico justamente porque eu conheço um pouco da Bíblia. É a Bíblia que me diz para mim não acreditar nesse Deus, ou pelo menos não aceitar as qualidades que lhe são imputadas, como bondade, justiça, sabedoria. Ok? De novo, não quero que pensem como eu, só quero que pensem. Né? Eu odeio a questão da imposição de uma verdade em cima das minhas costas. Né? E eu vou falar para vocês, estudei o suficiente, estudo, para mim não, pelo menos não ser enrolado por pastores e padres. Bom, é na análise inicial, assim, bum, começando já, né? Posso falar gramaticalmente na Bíblia ali, nos dois primeiros capítulos de Gênesis, já diz assim, ó, Deus criou duas mulheres, uma mulher e depois Eva. Bom, quem quiser discutir comigo sobre isso, beleza. E aí os seguidores já apagam a primeira mulher, né? Eu pesquisei sobre, eu entendi os motivos, entendi o porquê das ferramentas de criação da segunda, o que eles queriam passar nessa criação, e aí vai. Chega em Noé, que salvou animais que não conseguem se salvar na questão do deserto. Pinguins não conseguem sair da Antártida e ir para o meio do deserto. Ursos polares não conseguem sair do Ártico e vir para o meio do deserto. Os dragões de Komodo só existiam na ilha de Komodo. Saca? Então, os sapinhos da Amazônia lá, aqueles sapinhos coloridinhos, envenenadinhos, que só existem na Amazônia também, só existem na Amazônia, eles não conseguiriam ir para o exército, para o deserto. Então, nada encaixa. Né? Isso a gente só tá. Nem foi muito longe. Só estamos em Noé ali. Sexto, sétimo capítulo de Gênesis. Né? Jonas dentro de um peixe, dentro do sistema digestivo de um peixe, com ácido gástrico e tudo, por 3 dias saiu vivo. Então é uns negócios que não dá, né? Não tem a mínima condição de, entendeu? Então, só de pegar isso já fica difícil, porque se a Bíblia é 100% verdade, já temos muitas coisas possivelmente que não sejam verdades, né? O próprio evento de destruição de Sodoma e Gomorra, por exemplo, Deus chegou, falou que vai destruir tudo ali, banho de enxofre, pá, tirou uma família específica, salvou uma família específica. Quando essa família estava saindo dos arredores de Sodoma e Gomorra, Deus foi lá e matou a mãe da família, né? Tipo, era uma mãe, a mãe e o Ló, né? Que era o pai da família, e duas filhas. Deus foi lá e matou a mãe, porque ela simplesmente olhou para trás. Bandidos hoje em dia não fazem bem mais que olhar para trás e ninguém vira estátua de sal. Então, mas vamos deixar isso para lá.
causando nas filhas motivo para um incesto. Embriagar o pai, Ló, as duas, engravidaram do pai as duas. Aí não tinha problema, mas olhar para trás tinha. E ele destruiu Sodoma e Gomorra por causa justamente de putarias. É complicado. Abraão falou com Deus. Na própria Bíblia está dizendo que ninguém fala com Deus. Moisés, o Deus do Egito, salva os hebreus, depois que Deus mandou pragas para o Egito, matando inocentes. Aí depois que Moisés consegue tirar os hebreus do Egito, faz eles caminhar por 40 anos num caminho que hoje duraria 9 dias. Bíblia, gente, está escrito na Bíblia. Por que eu não acredito? Não acredito. Certo? Temos outros casos onde os homens matam outros homens simplesmente por não acreditar nesse Deus abraâmico. A gente está falando disso aí, Deuteronômio, por exemplo, fala muito disso, mais especificamente Deuteronômio 13, que diz que você tem que matar até pessoas da sua família caso eles não acreditem no Deus abraâmico. Complicado, né? Você matar filho, matar marido, matar mãe, pai. Deuteronômio 13. Outra passagem muito boazinha de Deus e mostrando todo o seu poder. Eliseu amaldiçoa 42 crianças por rirem que ele era careca. Deus em seguida manda 2 ursos e matam essas 42 crianças. Está lá em 2 Reis. 2 Reis 2, 23 e 24. Acho que é isso. Quase certeza que é isso. Quer dizer, foi mais fácil mandar 2 ursos, matar 42 crianças, fazer várias famílias infelizes, causar tristeza em várias famílias, do que simplesmente Eliseu pedir cabelo. E o principal, Deus dar cabelo para Eliseu. Deus é bonzinho. Lá em 1100 foi AC, logicamente. O primeiro rei, né? Samuel ungiu Saul para ser o primeiro rei. E daí tirando da divindade as culpas sobre o que vai recair sobre o povo. Então, o próprio sacerdote podia falar: olha, não, isso aí foi uma má decisão do rei, o rei que tem culpa, não Deus. Aí cria-se o sistema monárquico, o primeiro sistema efetivo de Estado. Sempre o sacerdote teve um papel muito importante no sistema monárquico, que foi o sistema religioso, né, que criou a monarquia. Para ser um bode expiatório, para ser o culpa é dele, não de Deus. Aí o que é bom foi Deus que mandou. Entende? E a questão da divindade dividida sempre. Tem que ter o diabo, ter o herói e o vilão, né? E aí a gente já sabe o que eles fizeram com isso. Sem o ser humano não há nenhuma divindade. Tá? Isso, a própria Bíblia, os próprios relatos, tudo envolvendo a Bíblia é tudo vocalizado, tudo divagado, espalhado, dito pelo ser humano. Ali na divisão, ali, isso eu só estou citando alguns pontos de por que eu não acredito, tá, gente? Tem bastante literatura a respeito disso, e aí ficaria horas aqui contando e não acabaria. Aí a gente fazendo o corte de Velho Testamento para Novo Testamento, tem a questão de Jesus, que ele reforça tudo que está escrito no Velho Testamento. E a Igreja Católica, no evento de criação da Bíblia, 325 anos depois, cria uma visão divina que é muito bondosa, muito justa e tudo, e impõe essa visão a todas as cidades, todas as civilizações conquistadas militarmente pelo seu exército. É só ver que nenhuma vertente cristã cria guerreiros. Nenhuma. Então, é isso. Começamos
evitando o contraditório dentro dos próprios templos da Igreja Católica. Para vocês terem ideia, a questão da imposição, né, usada pela Bíblia, ou melhor, usada com a Bíblia, de conquistar os povos, conquistar as cidades, os territórios, né? Tinham cidades que eles não conseguiram conquistar, venceram os combates, efetivamente, com estratégia, tudo, mas não conquistaram o povo em si. O povo preferiu se matar. Um exemplo disso é a cidade de Massada. Quem quiser estudar aí, fica essa dica de como Roma fez com Massada e o que aconteceu com Massada, qual a visão que os romanos tiveram quando entraram na cidade de Massada. É complicado, complicado. Então, a própria igreja, ela sempre, a igreja católica, ela terceirizou seus defensores, né? A sua guarda real hoje não é do próprio Vaticano, é guarda suíça, não sabemos por quê. Estranhamente, também a Suíça é um dos maiores paraísos fiscais do mundo, pura coincidência. Os templários, a gente tem um exemplo dos templários ali, século, se não me engano, acho que é 10 e 11, né? Tudo. Os templários defendiam aí os valores, né, os cofres da Igreja Católica, e depois, né, alvos de uma traição tão podre quanto a de Judas, né, que se existiu, foi uma traição bem complicada, e a Igreja Católica fez talvez bem pior com os templários. Vocês que não acreditam, perguntem o porquê surgiu o termo Sexta-feira 13. A maioria usa, mas ninguém sabe de onde veio. Pesquisem. É complicado, gente. Então eu espero que vocês entendam que, na minha opinião, o ser humano criou a divindade e o vilão dessa divindade, né? O herói e o vilão. Para justamente culpar pelas suas maldades, né? E para conseguir ter um bode expiatório para quando as coisas sejam mal vistas ou deem errado, tá? E é o que eu digo sempre, assim, eu não consigo, principalmente depois que começa-se a estudar, não dá, não dá. E uma das coisas que eu odeio, né, nisso tudo é que eles utilizam a incapacidade do ser humano, né, de ver o básico e o lógico. Eu tento mostrar, né, aos que se interessam, pelo menos. Eu sei, não sou dono da razão, não sou nada, mas eu tento mostrar que, para abrir a cabeça, pesquisem, analisem, né? Se esse cara aqui, eu acabei de dizer essas passagens, ele realmente pode ser bom, justo, sábio? Na minha visão, sinceramente, não. Né? Tudo que eu disse aqui não me coloca numa prateleira dos ateus, né? Porque eu acredito que, assim como afirmar a existência, como afirmar a inexistência, ela tem o mesmo nível de, no mínimo, desonestidade. Né? A gente não pode simplesmente pautar que não existe nada, nós somos aleatórios, eu não acredito nisso. Só que eu acredito em outros uh, processos, né? E a partir deles mais naturais do que nunca. Todos eles são, eu acredito, é baseado muito em leis de física e tudo. E eu acredito muito nisso. Mas isso é papo para um outro vídeo. Esse vídeo aqui é só porque eu não acredito no Deus abraâmico, né? E, cara, eu não consigo imaginar que esse cara seja bom, sábio e justo, se existir. Se não existir, ok, não existe, pronto. Né? Eu acredito, como eu estava dizendo antes, no meio físico, regido por leis físicas, leis naturais. E hoje em dia, facilmente, dá para criar analogias aí, baseado no que a gente já tem. Né? Então, como eu disse para vocês, o porquê eu não acredito no Deus abraâmico? Porque simplesmente não tem a menor lógica colocar ele como
como entidade boa, justa e sábia. Se a gente pegar todas as situações que eu citei ali do Velho Testamento e colocar em vez do nome de Deus, colocar o nome do opositor, né, vai ficar muito mais coerente, concorda? Ficou muito mais coerente. Ó, você tá expulsa daqui porque você não seguiu minhas ordens. Você não é como eu quero. Tá expulsa. A casa da mulher de Ló, ó, o sadismo de matar uma cidade inteira, depois deixar uma família sair, matar um dos pilares dessa família, permitir atos de incesto após, é muito mais a cara do nosso outro amigo, do tio Lulu. É muito mais a cara, não é verdade? Soltar pragas em um povo que não segue ele, soltar maldades em cima do povo do Egito, pragas, doenças nos primogênitos e tudo. Depois pegar os seus seguidores e fazer andar 40 anos numa. E isso é escrito na Bíblia, que os pais não veriam a terra sagrada, só os filhos. Daria, né? Se a gente for analisar grosseiramente, uma geração naquele tempo era entre 30 e 35 anos, a gente está falando de no mínimo uns 40 anos, encaixa a cronologia. Então, não dá para me acreditar num Deus bom desse, num Deus justo, num Deus sábio. Não tem como, tá? Então, esse é só um papinho aí meio esvoaçante, tá aí um pouco de política. Eu vou indo falar sobre a minha crença. Eu não acredito, tá aí. O porquê eu não acredito, tá aí. Vou explicar depois em um outro vídeo no que eu acho que deva ser. E a gente vai falar também sobre uma outra ferramenta social. Acredito que essa semana ainda faça mais. Sobre ferramenta social utilizando aí alguns artifícios. Usando ferramentas. Que está muito na moda hoje em dia. Tá bom? Obrigado a todos mais uma vez aí. Espero que entendam a questão da minha posição. Tá em minhas redes sociais aí em cima. Podem seguir, podem me xingar, podem fazer o que quiser. Nunca vou ter problema com isso. Porque eu quero realmente que vocês pensem, que vocês se indaguem. Só assim vem a evolução. Tá bom, gente? Então, basicamente é isso. Agradeço a todos mais uma vez. E espero que meu povo, quando eu saia desse mundo, esteja pelo menos um pouco menos dominado. Não é o que eu estou vendo, infelizmente, a cada dia o povo gosta mais das correntes, mas ainda tenho esperança. Obrigado a todos.